Sejam bem-vindos a esta aula. Nesta aula nós vamos mostrar como que nós utilizamos a aplicação do celular para programar em Ladder, né? E realizar a simulação. Então, antes de tudo, nós vamos instalar a nossa aplicação. O nosso celular é um Android, então nós vamos aqui na loja de aplicações do Google, que é a Play Store. Nós digitamos PLC Ladder Simulator. Nós vamos ter várias opções de ferramentas aqui. E a primeira opção, que é a PLC Ladder Simulator 2, vai ser a opção que a gente vai instalar. A gente clica na ferramenta, em seguida clica em instalar. Vai começar a ser feito o download, de preferência usando Wi-Fi. Mas se você tiver um pacote de dados, essa aplicação não é uma aplicação que consome muitos dados. Ela tem somente 14,28 megabytes. Depois que a instalação for concluída, nós vamos abrir o software. E nós vamos começar a fazer a edição do nosso código. Então agora eu vou clicar em abrir. Eu dou todas as permissões à minha aplicação. Essa primeira janela eu posso fechar, mas nela está sendo informado que existe uma versão dessa aplicação que serve no computador. Infelizmente, para usar essa versão no computador, você tem que ter um computador com uma tela de alta resolução. Ela não está preparada ainda para as telas de baixa resolução. Então por isso não dá para utilizar em todos os computadores. Vou clicar em fechar essa tela. Agora nós vamos começar a programar o nosso problema do reservatório, que é o problema conhecido por nós. A gente começa a programar atribuindo rótulos às memórias. Então nós vamos clicar aqui na chave inglesa, aqui na chave de fenda, na chave inglesa. Quando a gente faz isso, nós verificamos que existem várias opções aqui em cima. Então a gente clica na opção de a gente percebe que a opção de cima, que a gente tem as opções de arquivos, né? O que a gente tem aqui nessas opções de arquivos? Nós vamos ter o arquivo I, que vai ser o conjunto de bits de entrada, o arquivo O, que vai ser o conjunto de bits de saída, o arquivo B, que vai ser o conjunto de bits de memória, o T de timers e o C de contadores. No momento, o que interessa para nós são esses 5 aí. Então, nós vamos clicar no arquivo de entrada para nós podermos editar os rótulos das nossas entradas. Então, clico em I. A gente percebe que nesse CLP virtual nós temos duas words de entrada, que dá 32 entradas no nosso CLP virtual. Perfeito? As entradas elas estão separadas em duas words, a word 0 e a word 1, como a gente pode observar aqui nessa coluna. Nós temos a word 0 e a word 1 logo abaixo. E cada word tem 16 bits, que é um pino de entrada do CLP. Então nós vamos clicar na primeira word, e no primeiro bit da primeira word nós vamos atribuir um rótulo, uma tag. No nosso caso, sensor A. Então nós vamos clicar aqui nessa caixa inferior chamada tag e vamos chamar de A. Escrevemos A e dá OK. A gente aperta o botão salvar. Depois de salvado, a gente faz a mesma coisa agora, só que para o sensor B. Clicamos na caixa de tag, digitamos B, salvamos. Agora a gente já denominou todas as entradas que nós vamos usar. Nós vamos fechar aqui. Nós vamos agora no arquivo de saída, que é o O, e vamos atribuir tags ao primeiro bit da primeira word. Nós vamos atribuir a tag M, que é do motor da bomba. Então a gente clica na caixa de tag, confirma e salva. Então a gente já tem agora as entradas e as saídas declaradas, né?
Agora nós vamos fazer as abstrações. Nós clicamos no arquivo B, que são o arquivo de memórias. E aí a gente vai começar com as abstrações de entrada, clicando no primeiro bit da primeiro word. Só que ao invés de chamarmos de A, nós iremos chamar de AA. Porque ele não aceita duplicidade nos nomes. O segundo bit vai ser o BB. O terceiro bit vai ser a nossa saída, será MM. Salvo, toda vez que a gente coloca, a gente salva. O quarto bit para nós será o estado 0, que é o estado com a bomba desligada. E o bit 5, que é o sexto bit. Não, o bit 4, que é o quinto bit nosso, vai representar o estado 1. Concluída a edição dos rótulos, agora nós vamos editar o código. Então nós fechamos essa tela. Agora nós vamos editar o código. Nós já temos um código na tela. O que nós vamos fazer? Vamos aproveitar esse trecho de código para fazer a nossa abstração de entradas. Nós já temos a entrada A declarada aqui, nós temos que substituir aqui a memória por AA. Então nós vamos clicar na bobina M, né? Dá um clique e segura. Se aparecer delete function wrong, você diz não. Você tem que editar a bobina M. Então dá um clique na bobina M até aparecer edit coil. Coil é bobina. Aí você diz yes. Agora você vai selecionar a bobina AA, né, o nome AA. Então você clica em tag. Clicou em tag, clica na caixa e seleciona a entrada AA. Dá OK e confirma o update. Do lado direito, aqui nós temos as ferramentas, né? Separadas por categorias. A coluna da direita são as categorias. Nós vamos selecionar a primeira categoria para edição de código. E agora, do lado esquerdo, a gente tem todas as ferramentas de edição de código. Nós vamos ter uma ferramenta que possibilita colocar uma linha, que é a primeira ferramenta que eu vou clicar agora. Cliquei. Aí ele entra em modo de edição, a gente clica na linha, na área cinza, ou na linha que a gente quer que já existe, que a gente quer que seja inserida uma bobina logo abaixo. Então vou clicar aqui, ó, na minha linha, ele inseriu uma linha acima. Se eu cancelar, ele retorna. Se eu clicar logo abaixo, ele insere a linha logo abaixo. Então um clique logo acima da linha insere antes. Um clique logo abaixo insere depois. Vou inserir depois. Essa bobina que nós estamos adicionando é a bobina que vai fazer referência à nossa abstração da entrada B. Então vamos selecionar o BB aqui e vamos adicionar. Nós precisamos colocar um contato aberto agora da chave B, da entrada B. Então nós vamos clicar na opção de contato aberto e vamos clicar no quadradinho onde a gente quer que a chave seja posicionada. Depois nós vamos selecionar aqui na tag a chave B. Feito isso, a gente confirma e a gente dá add. Foi adicionada as duas entradas. Terminamos de adicionar, fazermos a abstração de entradas. Vamos fazer agora a abstração de saídas. Clico para adicionar uma nova bobina, clico logo abaixo da linha, vou em tag, seleciono a bobina M. Agora eu tenho que colocar a chave que representa a bobina M, que é o MM. Então eu clico em contato, coloco o contato na linha correspondente, no espaço correspondente, vou em tag, seleciono MM e adiciono. Então nós temos agora as abstrações de entrada e saída. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar a nossa seção de inicialização. Como esse CLP ele não tem a função de pulso inicial, nós vamos implementar uma função de impulso inicial com uma chave livre, com uma entrada livre do nosso CLP. Eu vou clicar aqui novamente nos arquivos de entrada. Eu usei a entrada 0 e a entrada 1 da primeira word.
Eu vou usar a entrada 2 como inicialização. Vou escrever ini nela, vou adicionar a tag ini. Só para eu saber que essa chave vai ser usada para aplicar o pulso inicial na nossa máquina de status. Eu vou salvar e vou fechar. Muito bem, vou criar a sessão de inicialização agora. Para nós criarmos a sessão de inicialização, nós vamos usar um contato especial, que é o contato de borda de subida ou o contato de borda de descida. Nós vamos colocar em primeiro lugar a bobina do estado 0, então nós vamos clicar aqui na opção que cria uma nova linha com uma bobina, clicamos logo abaixo e selecionamos a tag do estado 0. Confirmamos, e agora o estado 0 ele tem que ser uma bobina do tipo load. Quando a gente colocou essa linha, havia a opção de selecionar bobina do tipo load. Para nós, bobinas do tipo load são bobinas do tipo S. E bobinas do tipo unload são bobinas do tipo R. Né? Reset e set. Para editar a bobina que já foi colocada, a gente clica sobre ela. Uma vez. A gente clica até ela aparecer a opção de Edit Coil. A gente pode editar a bobina que já foi colocada. Ao invés de selecionar uma bobina padrão, nós vamos selecionar a bobina Load, que é a bobina S. Nós vamos atualizar, perfeito. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um contato especial, que é o contato de borda de subida. Ou seja, esse contato ele só ativa quando a chave sai do estado 0 e vai para o estado 1. Ele só vai dar um pulso na transição da chave. Para isso, então isso vai ser muito importante para nós, para a gente aplicar o pulso inicial. Que ele dá um pulso curto e que só dura um ciclo de varredura. E depois ele desativa o contato. Então vamos colocar esse contato aqui nessa posição. E vamos usar a tag daquela chave ini que nós criamos. Então nós vamos dar um pulso na chave ini que nós vamos ter aqui. Esse pulso vai dar o start da nossa máquina de status. Bom, terminada a sessão de inicialização, vamos fazer a primeira transição. A transição do estado 0 para o estado 1. Nós vamos criar mais uma linha aqui, logo abaixo. Vamos selecionar a transição do estado 0, então nós precisamos de uma bobina unload do estado 0. Então vou clicar aqui em U e vou adicionar. Precisamos do contato aberto do estado 0 aqui nessa posição. Vamos colocar a tag do estado 0. Vamos adicionar. E agora nós vamos colocar a expressão de gatilho. Bom, o nosso estado 0 vai transitar para o estado 1 quando não tiver mais líquido no reservatório. Então vou usar duas chaves, né, fechadas. Ao invés de selecionar o sensor A, eu vou selecionar a memória AA. Selecionei a memória AA, adicionei. Vou fazer a mesma coisa agora com outro contato fechado, selecionando a memória BB. Perfeito. Agora eu preciso colocar a bobina load. Sai do estado 0 e vai para o estado 1. Ou seja, eu preciso colocar a bobina S. Como eu faço isso? Se eu tentar colocar uma bobina logo abaixo, ele já permite. Eu clico do lado da minha bobina, logo abaixo da minha bobina, ele já coloca em paralelo a bobina para a gente. A bobina que a gente precisa é uma bobina load do estado 1. Então a gente seleciona o U e depois vai na tag e seleciona o estado 1. Clique em Add, a bobina é adicionada em paralelo com aquela que a gente... estado L, né? Clico para editar, seleciono, atualizo para L. Perfeito. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar mais uma linha logo abaixo. Essa linha vai representar a transição do estado 1 para o estado 0. Então eu pego o estado 1 e coloco uma bobina do tipo unload. Então foi colocada a bobina do tipo unload. Vou colocar já a bobina do tipo load do estado 0. Clico na bobina, seleciono aqui na lista a bobina do tipo load e clico logo abaixo da minha bobina. A bobina é adicionada logo abaixo da bobina do estado 1. Vou na tag e seleciono estado 0. Me precavejo para ver se está na opção load, que é o S, né? Adiciono. Agora eu preciso colocar
um contato aberto do estado 1 na posição aqui. Coloquei o contato, vou selecionar o estado 1 na tag. Selecionei, agora eu vou colocar o meu contato aberto da entrada A. Lembrando que eu vou usar a abstração, então vou usar o AA. Vou adicionar. Perfeito. Com isso nós terminamos de programar todas as transições. Eu vou agora adicionar a seção de atualização das saídas. Então eu clico novamente na opção que permite adicionar uma linha. Clico logo abaixo. A minha saída é a memória MM. Então seleciono MM, clico em Add. Foi adicionado o MM. A gente sabe que a nossa saída M ela está ativa quando o estado 1 estiver ativo. Então vou colocar o contato do estado 1 na posição aqui, o contato aberto. Cliquei. Agora eu vou selecionar a tag do estado 1. Vou dar OK. Adiciono. Com isso nós concluímos a edição do nosso código, a versão mais básica do nosso código, controle do reservatório. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos simular, mas antes eu vou salvar. Eu clico aqui nos 3 pontinhos, clico na opção Save As e vou salvar como exercício 1. Eu já tenho um exercício 1 gravado aqui, eu vou sobrescrever ele. Eu posso fazer isso. Então eu tenho o código pronto, vou simular. Para simular, pressiono Play. Primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um impulso inicial. Então a estrutura do código do impulso inicial vai ser sempre a mesma. Um contato de borda, sensor de borda, ativando a bobina que tem que começar ligada. Vou dar um pulso então aqui na chave INI. Então quando a gente aperta o play, muda aqui o lado direito. Agora que o lado direito modificou, a gente tem acesso às chaves e às saídas. A gente pode ir para cima e para baixo clicando aqui na barra da direita, né? nas entradas. E arrastando as saídas, a gente consegue ver as outras saídas disponíveis, né? Então, no nosso caso, a gente vai aplicar o pulso inicial. Vou dar um pulso no INI. Então, a nossa máquina de estado foi iniciada. Eu apertei o pulso e desapertei. O que a gente observa? A gente observa que a saída M já liga. Então, a gente tem que supor que agora o reservatório começou a ser preenchido. Então, a gente tem líquido no sensor de nível baixo, vai subindo até encontrar o sensor de nível alto. Quando ele encontrar o sensor de nível alto, essa expressão vai ser verdadeira, que vai desativar o estado 1 e ativar o estado 0. Ou seja, vai voltar para o estado 0, que o reservatório está cheio, desliga a bomba. Voltou para o estado 0, a bomba foi desligada. À medida que a gente vai consumindo o líquido, a gente percebe agora que só está faltando o sensor de nível baixo desativar para poder ativar a transição. Então eu vou desativar o sensor de nível baixo. A gente percebe que ele foi para o estado 1. Perfeito. Com isso, a gente viu como realizar a simulação do nosso código e a edição. Certo? Na nossa próxima aula, nós vamos tratar sobre a modificação desse código e acrescentando novos estados que vão monitorar falhas, e vamos utilizar timers.